nos preparar para vamos acompanhar juntos a prece de abertura dos nossos trabalhos. Hoje, dia 26 de julho de 2024, estamos dando início aos trabalhos desta noite. Prece habitual. Peço que todos elevem seus pensamentos ao Criador para estarmos juntos mentalmente nessa prece, nessa leitura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos, Senhor, a conhecer as tuas leis, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste tempo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja Érica Cededista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como nossos guias, protetores e trabalhadores, de todos nós que estamos presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E fala a respeito da Cabala. Então, eu vou pedir ao irmão que
começa com o primeiro slide, né, da palestra, que é um ancião, né, conversando com um rapaz. Então, de início, para a gente entender qualquer coisa, eu costumo orientar a gente buscar a etimologia da palavra. O que significa cabala? Cabala é um termo judaico, né? Na verdade, a palavra em si, o significado dela é passar adiante. Cabalá seria tipo passar para frente. E isso, dentro do judaísmo e dentro do legado que ela deixou no contexto judaico-cristão, que nos chegou através dos tempos, né, que nós somos os que são iniciados ou não de diversas ordens, vou entender melhor o que eu estou falando desse legado, né? Porque na maçonaria, por exemplo, é o tempo de Salomão, então tem muito a ver com o judaísmo, tem muito a ver com essa história toda de que de passar de boca para o ouvido. Esse conhecimento em muito da história humana, principalmente quando não existia escrita, era passado assim, era passado através de uma conversa, né? Passar adiante. Então a Cabala é tão antiga que realmente os seus textos só foram escritos depois, né? Então, assim como a própria história do Cristo, do Emmanuel, foi feita a grafia, a grafologia da sua vida, tudo, através de textos que as pessoas que conviveram já tinham 80 anos. Aí você vai pegar Sócrates, Platão, dando testemunho de Sócrates, não sei quantos anos depois, também décadas e décadas. Então, o que ficava muito na lembrança daquele pessoal eram essas tradições orais. Então, a Cabala quer dizer isso. A princípio, passar para frente. Aí logo depois ela passou a ter um sinônimo de outras coisas, né? De caminho da sabedoria, de árvore da vida e etc, etc. E que não tem muito a ver com a palavra em si, entendeu? A palavra em si quer dizer isso. Seria passar adiante, ou seja, podemos trazer uma tradução mais próxima de tradição oral, né? Uma tradução para a tradição oral. Aí vamos seguir para o próximo slide, por favor. Tudo começa aí. A Cabala vai começar a história dela através do sonho de Jacó. Esse sonho de Jacó a gente vai achar na Bíblia em Gênesis capítulo 28, entre o versículo 10 e 22. Repetindo, em Gênesis capítulo 28, entre o versículo 10 e 22, a gente vai ter o sonho de Jacó. Está aí descrito. Viu em sonho a escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. Para entender essa história de Jacó, a gente tem que ter lido um pouquinho a Bíblia, né? Abraão, né, Isaac, Jacó, na tradição que foi Jacó, Jacó, pai de José do Egito, viu? E daqueles irmãos jogaram ele lá dentro do poço. E o Jacó, ele começa a história dele meio confusa, né? Ele começa a história dele baseada em mentiras, porque ele pega a, a, o direito de ser herdeiro através uma trama que ele fez com a mãe, enganando o pai que já estava cego. Isso aí vai ter na Bíblia, vocês podem ler à vontade, que não leu, acho que todo mundo já leu. E sabe que ele fez essa trapaça para enganar o irmão, enganar o pai e pegar o direito de ser herdeiro da bênção do pai. E isso ocasionou vários problemas na vida dele, né? Porque a gente não pode construir nossa vida embasada numa mentira. Mas, vamos dizer assim, a gente sempre tem uma segunda chance para a reforma, né? Então, ele passou por um período de exílio em que ele conheceu Labão, né? E se apaixonou pela filha dele, aí ficou aqueles 7 anos servindo para Labão e depois foi enganado, casou com uma filha que ele tinha prometido uma e deu a outra, depois ele teve que ficar mais 7 anos, então ele ficou quase no chamado purgatório, 14 anos trabalhando para poder ter uma companheira que ele amava. E aí, nisso, ele começou a ter seus filhos, né? E aí, no momento em que ele deixou as terras de Labão e estava buscando, vamos dizer assim, as suas próprias conquistas, ele estava sendo perseguido por Labão de um lado e pelo irmão do outro. Ele estava entre a cruz e a espada. Foi nesse momento em que ele não sabia o que fazer, que ele entregou a sua alma a Deus, praticamente ele entregou suas preocupações nas mãos de Deus e ele teve esse sonho dessa escada.
e logo depois ele luta com o anjo, né, ou com o próprio Deus, que a Bíblia é muito confusa nessa tradução. Então tá aí ele sonhando, ele adormecendo sobre a pedra, né, e ele tendo sonho. Passa o slide aí, por favor, irmão. Esse sonho, quando a gente pensa em escada, como ele via anjos subindo e descendo, a princípio a escada é retilínea, né? A gente pensa que é uma escada vertical, mas existem escadas de diversas formas. Não necessariamente podia ser essa escada vertical. Passa o slide aí. Pode ser uma helicoidal, que talvez dê uma ideia melhor, né? Dessa espiral, né? Do circular, que o universo é círculo, de como seria essa escada que Jacó imaginou e lá em cima o Criador. Então, filosofando sobre a escada de Jacó, é que surgiram os conceitos de virtudes, né? Fortaleza, temperança, prudência, perseverança, esperança, caridade e fé, que a gente tem aí dentro de nossos estudos sebedistas, e também o conceito cabalístico dela, né? Ou seja, as pessoas começaram a ter essa lenda, essa história de que existia um caminho que levava a Deus e que os anjos permeavam sobre ela e que Jacó estava no pé da escada e que Deus estava no topo, deu uma ideia filosófica, vamos assim falar, de que seria um caminho para chegar a Deus, né? Uma escada, uma trilha, um caminho para chegar a Deus. E esse caminho, como é que ele pode ser é, mensurado? Através de degraus, já que a escada tem que ter seus degraus, ou seja, steps, passos, pontos para chegar até o Criador. E esses pontos começam, né, aqui no planeta Terra. Então, vou pedir para passar aí o slide, para a gente ter uma figura mais ou menos. Essa, se eu não me engano, o nome dessa árvore é Isidril, que é uma árvore nórdica, né? Que também tem o mesmo conceito de ligar a terra aos céus. Então, os nórdicos tinham essa ideia, e como as nações elas acabam fazendo interseções de seus conhecimentos, e de suas tradições, chega a um ponto em que a escada de Jacó tem uma semelhança com uma árvore, né? Que uma árvore ela nasce, brota da terra buscando a luz do sol, que seria a iluminação. Então ela cresce com seus galhos como se fossem degraus, indo até o topo da sua árvore, né? Então a ideia de árvore surgiu daí, de que seria nossa vida semelhante a uma árvore. Árvore, vida, árvore da vida. Então, por isso que a Cabala também recebe essa denominação, essa semelhança com a árvore. Pode passar o slide. Agradecendo ao irmão Trifon aí pelo apoio. Então, aí nós temos aí uma ideia mais, vamos dizer assim, iconográfica com o conceito de Cabala atual, que seria mais ou menos essas esferas, e que teríamos, vamos dizer assim, 10 esferas, vocês contarem aí, são 10 para se chegar à coroa, ao topo dessa árvore. Então, ela está imersa aí na natureza como se fosse uma árvore, agora de uma maneira mais humanizada, né? Mais racionalista. Eu aprendi que a simetria divina parece ser torta e que a simetria do homem parece perfeita, mas é o contrário, né? O homem ele tende a fazer ângulos retos, ele gosta de fazer suas casas angulares de forma harmônica. E quando você vai para a natureza e não encontra nenhuma obra do homem, você acha tudo disforme, né? E as montanhas atrás, sem uma regularidade, tudo irregular. Mas se você pega uma neve, bota no microscópio e olha o fractal da neve, você vai ver uma perfeição e uma harmonia que o homem não consegue nem chegar perto. Então, a simetria de Deus está mais no seu interior das formas do que no seu exterior. E o homem ele faz o contrário, né? Ele harmoniza, procura harmonizar o que ele vê. Então, de uma para ele até idealizar melhor, entender melhor o que é que ele, vamos dizer assim, procura conhecer, o objeto que ele procura conhecer. Então, essa figura cabalística agora, da árvore da vida, do que eu falei, da escada de Jacó, isso é uma escada, entendeu? Só que humanizada, feita para ter um entendimento melhor de forma cartesiana, né? Porque é mais ou menos o que Descartes fazia, né? Ele gostava de desmontar o todo para, entre as partes, conhecer melhor e depois remontar. Então,
Até hoje a ciência embasa nisso. Eles trabalham muito, pegam uma aeronave, desmonta para entender a tecnologia dela, depois monta de novo. E assim fica mais visualizado o entendimento do que aquela filosofia judaica tinha sobre a Cabala, através dessas esferas que a gente vai chamar Sefirotes, porque são os seus nomes judaicos para isso, né? Sefirotes. E tem os caminhos, né, que ligam esses Sefirotes. Esses caminhos são os atalhos que você pode usar para chegar ao Criador, né? Então, não necessariamente você precisa caminhar em linha reta, mas existe uma logística para você chegar ao Criador passando por todos os pontos, né? Porque às vezes quem pega atalho, o caminho mais curto nem sempre é o mais rápido, né? Às vezes o caminho mais curto tem mais obstáculo. Então, eu tenho alguns textos aqui grafados que eu gostaria de passar para vocês, interessante, que fala sobre a filosofia do cabalista. No caso, ele procura esquema, né? Como vocês estão vendo aí, uma senda marcada onde os caminhos representem as bases, os alicerces de toda uma mística, que seria a caminhada da vida, né? A experiência de viver. Possivelmente não haveria mística sem essa logística. Então, o místico ele passa a viver tudo isso, e a gente procura interpretar essa parte filosófica de cada caminho como a gente sentiria ele de fato. Passa aí o slide, por favor, irmão. Então aí nós temos ela mais, vamos dizer assim, duas dimensões para a gente poder entender melhor ela e visualizar melhor ela, para não ter muita confusão, porque, como dizia Mestre, né? Todo o universo é simples, vasto, profundo, né? Mas começa no simples. Então a gente vai procurar entender o simples, né? Para poder entender depois o complexo, os seus desdobramentos, vamos dizer assim. Então, nesse momento, a gente vai começar de baixo para cima. Se é uma escada, né? Ninguém começa a subir a escada do topo, começa de baixo para cima. Então, eu vou abrir umas aspas aqui para fazer um pequeno comentário. Existem pessoas que já conhecem aqui a Cabala de outra forma. Essa forma que eu estou dando seria a famosa papinha do Nenê, entendeu? É o básico do básico da Cabala. A Cabala, eu digo até, infelizmente, ela se desdobrou de uma forma que causa até mais confusão do que entendimento. Então, hoje em dia, quando o cara vai estudar numerologia, aí passa para numerologia cabalística. Aí, que negócio é esse? Numerologia cabalística. O cara vai estudar tarô, tarô cabalístico, entendeu? Aí tudo é cabalístico, o que é cabala, afinal de contas, para a gente entender essas ramificações que as ciências esotéricas acabaram de absorver dela, né? Vamos dizer assim, é bom, então traz para mim, então eu vou estudar com ela também. Porque a Cabala nos permite fazer associações lá na frente. Então, talvez o que fale aqui seja bem básico para muita gente, mas para muita gente também seja bastante esclarecedor, porque não pegou essa base antes. Eu mesmo, graças ao universo, eu tive essa base antes. Então, tudo que me veio depois foi fácil de entender. E que eu percebia que quem não tinha essa base, então se perdia no fantástico zilhão de coisas que ela se transforma quando vai se desdobrar. Então, começando de Malkuth, vamos tentar entender o que é Malkuth. Malkuth, o primeiro degrau, né, de ascensão do homem para Deus, não é o homem virar a Deus, é o homem chegar a Deus, entender Deus, compreender Deus, aceitar Deus, se juntar a Deus, afinal, todos somos uma coisa só. Então, para você chegar a essa compreensão divina, você tem que, se desapegar de muita coisa. Então, começamos no reino do Malkuth. E o Malkuth, por ser o reino, por ele ter a tradução, melhor falando, de significar reino ou criação, vamos tentar chegar a um entendimento que seria mais ou menos o nosso planeta Terra. Quando a gente chega aqui, encarnado, a gente busca o quê? Busca conhecer através dos sentidos o que nos é apresentado pela mãe natureza. Nós temos todas essas faculdades que os nossos estudos já nos permitem entender que os chakras e plexos fornecem, que são os sentidos da visão, da gustação, do olfato. E aí, cada, cada centro de força trabalha para que a gente possa perceber isso. O que seria demasiadamente complexo fazer isso no astral, né? Porque você esperar que uma alma desencarnada entenda o perfume das flores,
ou o sabor de uma comida, ou o som de uma música clássica, ou o que passa. E toda essa sensação, experiências e emoções que a gente só tem encarnado. Então, por isso que existe uma coisa chamada involução, que a gente estuda aí também do ciclo branco. A gente evolui, não é porque a gente deixa de ser a essência divina para virar uma coisa mais grosseira. A gente evolui para que a essência divina passe pela experiência de experimentar a sua própria criação, coisa que você só pode compreender se você estiver na mesma linha de frequência. Ou seja, eu quero entender o denso, eu tenho que estar denso. Eu quero entender o sutil, eu tenho que ser sutil. E essas transformações a gente adquire através da evolução e da evolução da matéria. Então, chegando em Malkuth, que é o reino ou criação, nós passamos a viver um sentimento sob a forma de, de que temos as necessidades para saciar. E dentro dela também existe a contemplação e a meditação de tudo isso que nos cerca, que a Mãe Natureza nos fornece. Então passamos a perceber que nós temos uma unidade com tudo isso. Quando a gente começa a perceber através da contemplação e da meditação, uma árvore, uma montanha, seja o que for que você contemple até o seu próximo, nós percebemos que toda a criação é parte de Deus e o homem é parte dessa criação. Então a criação, ela nos fornece uma suprema inteligência que de uma criação em si, de que nós somos criados e que nós também podemos criar coisas. Quanto mais o homem cria, mais ele permanece na criação. Então, ele mais está mergulhado em Mapuche, que seria esse reino aí. De qualquer maneira, o homem, por menos importante que ele seja, o, os seus companheiros de encarnação, seja um animal, um cavalo, uma mosca, eles estão todos juntos em Mapuche, todos juntos aqui no planeta, no meu caldeirão, no planeta Terra. Então, tudo é criação. E essa mística nos dá a ideia de espaço. Nós passamos a sentir, então, que nós temos um espaço reservado no universo, que nós temos um planeta que está distribuído entre outros astros. Nós temos o Sol, temos a Lua, do outro lado, passando aqui, tem uma mosca, tem uma formiga, e tudo é Malkuth. A formiga, o Sol, tudo faz parte da mesma poeira cósmica da criação e tudo está no reino. Então, desse reino, a gente não pode excluir nem a formiga, nem o sol, sem ter a ideia de criação. Essa é a ideia básica. Então, o homem, para se sentir parte dela, tem que ter esse entendimento. No momento em que ele tem esse entendimento e compreende a criação, ele se torna privilegiado entre os seres vivos do nosso planeta por ele raciocinar e saber que existe uma compreensão em sentir e compreender tudo que o cerca. Então, é a nossa inteligência, a nossa faculdade de catalogar, de entendimento, de raciocínio. E o homem se sentindo parte disso e querendo que a criação esteja fornecendo para ele algo que o satisfaça, ele procura então realizar os seus desejos, as suas vontades. Mas no momento em que esse sentimento de unidade nos preocupa em procurar uma evolução, ele começa a afastar o olhar da criação. E ele começa a sentir que, por sua vez, ele também poderia estar além daquela criação que ele está hoje. Porque ele não está em Marte, porque ele não está em outra mística, em outra viagem. Então ele começa a estabelecer uma coisa chamada limites. Esses limites que nos espaçam, e tentem entender isso. Isso é importante que a gente está passando de um degrau para o outro. O segundo degrau, na verdade, em Exode, é quando a gente olha uma escada normal, quando você vai, vai subir a escada de um prédio ou alguma coisa assim, você sabe que tem o patamar em que você planta o seu pé, e entre o segundo patamar existe uma seção de plataforma. Essa seção de plataforma é limitada pela própria pedra, né, e pelo próprio espaço. Então, você tem que dar um passo além daquilo para poder você chegar em algum lugar. Esse passo além são os limites. Porque, por exemplo, vamos dizer que a minha escada falta o degrau do meio e eu tenho que acender ele mais um pouquinho, eu tenho que abrir mais as pernas, né? Eu vou ter que, ó, tem um degrau banguela, eu vou ter que abrir mais as pernas. Então, cada um tem o seu caminhar,
cada um tem o seu limite. Se a gente não entender o limite de cada um, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então eu preciso saber até onde eu posso ir. O homem está começando a entender isso, por exemplo. Ele está explorando o espaço. Aí ele já foi à Lua, ele quer ir para Marte. Será que dá para viver em Marte? Qual é o limite do homem na viagem interestelar? Qual é o limite do homem no oceano? Ele nem consegue atingir altas profundidades marítimas e ele já consegue atingir uma excelência de espaço interestelar. Então, para nós que estávamos limitados no planeta algumas centenas de anos atrás, isso é um salto muito grande. Então, nós percebendo o limite, nós deixamos de estar Malkuth e passamos a estar em Exode. Então, Exode representa isso, uma limitação, um reconhecimento de que nós temos fronteiras. E ao vislumbrar essas fronteiras, a tradição judaica chama isso de Olam Rabá, quer dizer, nós podemos vislumbrar um outro mundo, não só aquele da criação que nós estávamos. Ou seja, é aquela história das navegações, né? Vocês viam o oceano na linha do horizonte e você achava que ali a água caía. Mas você precisa chegar até o limite do oceano, onde você achava que a água caía, para vocês vislumbrar um novo continente, uma nova terra, um novo horizonte. Até aqui eu estou sendo claro, tá confuso para vocês? Tá Tá perfeito, irmão. beleza? Tá muito bom. Então, beleza. Então vamos caminhar aqui em Exódio. Então, neste caminho você abre as vias, né? Que se une a Malkuth. E há algo além que a gente ainda não percebeu, só vai perceber procurando os limites. Então, até onde a gente pode tocar, até onde a gente pode ir, essa base de baixo, de cima, de tempo, de universo, de tocar, de sentido, que a gente pode ir mais além, de que existe um tudo e um nada, ou que existe aqui e o outro lá, isso nos faz vivenciar Exódio. E então, o homem, ele, depois de ter passado por Iesod, ele, ultrapassando os seus limites, aí vamos no clima das Olimpíadas, né? Ele chega na vitória. Então, vocês vão procurar nessa árvore da vida um nome chamado Netzar. Aí vocês vão ver que de Malkuth chegamos a Exode, e de Exode a gente dá um pulinho para direito, ó, netizar, parece um rito escocês. Mas isso aí é outra história. Então a gente está em netizar. Por que a gente está em netizar? Porque netizar é aquela sensação que só o homem, quando eu falo homem, mulher é o ser humano, sabe quando ele ultrapassa os seus limites. Tem uma frase que diz: o homem acha impossível aquilo que ele então entende que é impossível para ele até ver outra pessoa fazer. Então, quando você vê que alguém faz algo que você achava que era impossível para você, você então acha que daquele, a partir daquele momento aquilo é possível também. E aquela pessoa que ultrapassou o seu limite, ela é uma pessoa vitoriosa. E essa sensação de vitória você só tem em netizar. Essa vitória também é uma vitória mística, né? Porque a gente pode fazer esses caminhos de forma transcendental, mental, mas o importante é que as fronteiras do homem, a gente tem que saber diferenciá-las e respeitá-las para saber se a gente já está no momento de passá-las para termos a recompensa da vitória. Ao entrar em netizar esse mundo espiritual sobre o material, já que o outro era mais materializado, a gente já está indo para um mundo mais espiritualizado, nós estamos deixando para trás o velho e vamos buscar novas experiências, novos horizontes. Ou o que é que seria que viria mais além? O que é que o nosso espírito vitorioso pode conseguir através da vitória? Nós temos então o outro passo que é Rod, que se chama a glória. Se você parar em Malkuth, você tem a pobreza de unicamente ter se integrado à natureza e não ter voado mais alto. Então, Malkuth é muito extenso e, e ainda assim ele é pouco para a nossa alma, que é imensa como o universo. Então, o místico ele tem que procurar buscar transpassar esses limites que é Iosode, chegar na sensação de vitorioso, porque essa sensação vai vir, para atingir a glória, que seria uma espécie de paz, né? Vamos dizer assim, de honra,
Por quê? Ou de felicidade espiritual. Porque no momento em que a gente sente que conseguiu se libertar da matéria, dos conceitos de apegos, dos conceitos de querer criar ou ter mais do que ser, se você se liberta do ter e passa a ser em si e sentir mais esse ser, você vai entender que tudo isso, toda essa recompensa vai vir através da paz espiritual. Ou seja, é um conceito de glória, ou um sinônimo de glória, ou de Rod, vamos chamar esse degrau de Rod, a paz espiritual. Então, o homem, ele entendendo esse conceito, é como se você saísse de casa no raiar do dia, do sol, e está agora contemplando o pôr do sol. Então você já entendeu o que era flor em si, o horizonte e tudo, mas agora você está sentindo aquela paz cósmica, aquele momento de descansar, de que o esforço que você fez para superar o seu limite merece um descanso. Então é aquela virada de ciclo, né? Que todos nós temos que fazer para poder recuperar o fôlego e ir mais além. Quando você atinge uma paz em si, obviamente a paz, o conceito de paz é, é an- antagônico ao conceito de guerra em si, ou seja, a perturbação em si. Paz é sinônimo de que a gente quer amizade, a gente quer confraternização e tudo. Então, o homem que busca tudo isso dentro dele, ele a humanização que nós temos aqui nesse ambiente, por exemplo, nós podemos chegar a Tiferé, que é esse pilar aí do meio, esse degrau aí do meio. E a tradução de Tiferé é beleza, o belo. Então você só vai enxergar o belo das coisas, ou a beleza das coisas verdadeiras, se você superar os seus limites, se libertar da matéria, atingir a vitória, conseguir uma paz espiritual, aí sim você vai abrir seus olhos, vamos dizer assim, para você ver a beleza, talvez, da simetria divina que eu falei no começo. Você vai ver a neve não mais como uma bolinha branca, você vai ver o fractal dele, você vai entender que dentro daquela montanha existe uma estrutura, existe uma caverna, existem pessoas vivendo, existe Deus na criação, e que você está inserido ali também. Então, essa beleza, o importante é que ela nunca é caracterizada na tradição judaica como uma beleza estática, ou seja, como se fosse um quadro que você está contemplando. Ela é uma beleza da mudança, uma beleza que tem transformações, como tudo na natureza, como tudo no universo está se transformando. Então, quando você vê o pôr do sol, você já enxerga que vai ter um nascer do dia no outro horizonte, o que agora está de noite, no Japão já é dia. Então, esse conceito aí nos dá uma visão transcendental de que aquilo é temporário, de que aquilo ali está em transformação, que nós podemos ver esse movimento brotando, se abrindo e fechar antes dele acontecer. A beleza, então, tem movimento. E quando a gente encara essa beleza em movimento, a gente começa a ter uma visão mais transcendental para atingir o próximo degrau. Até a própria, vamos dizer assim, a própria ideia de reencarnação está em Tiferé, está na visão da beleza, né? Porque só as pessoas que atingem a paz e têm uma visão da movimentação do que é belo, do que é maravilhoso, é que ele pode entender realmente esse conceito de encarnação. Então, nós temos aqui o próximo degrau. Passando por Tiferé, a gente vai entrar em Resede. De novo, nós vamos para a direita. O que é Resede? Resede é um ponto interessante, ou Chesed, né? Como está aí. Nesse ponto, pela primeira vez, o místico ele deixa de pensar nele e passa a pensar no outro. É a busca do semelhante. Tanto faz seja alma gêmea ou não. O que importa é que nesse momento a gente percebe que não está só no universo, que nós somos almas interligadas. É como a gente costuma falar: se o planeta Terra está em equilíbrio, mas um ser está desequilibrado, isso é mentira. Porque o planeta representa o todo. Então, basta um ser estar em desequilíbrio para o planeta estar matematicamente desequilibrado. Então, para o planeta em todo estar em equilíbrio, todos nós devemos estar equilibrados. Então, eu começo a pensar no outro quando eu chego a Shezed. Eu reconheço tu, eu reconheço
que eu sou uma pessoa solitária, buscando Deus, mas que ao mesmo tempo eu não estou só, que eu estou fazendo esse caminhar e que outras pessoas estão buscando a mesma água, têm a mesma sede. A gente tem, então, que nesse momento ter um pouco de misericórdia com as pessoas. Esse ponto é interessante quando ele fala da misericórdia, porque, na verdade, ele não quer falar misericórdia, o que ele quer falar aqui é caridade, entendeu? Através do reconhecimento de que você ascendeu em um ponto da escada de Jacó, ou da Cabala, vamos dizer assim, e que outro não ascendeu, há uma tendência ao esticar da mão. Venha, meu pai, venha, eu vou lhe ajudar aqui a subir também. Mesmo que para isso você tenha que descer para Macuti de novo, entendeu? Há essa necessidade nossa, em algum momento da nossa encarnação, que a gente consegue uma evolução espiritual e que enxerga o belo maravilhoso, de chamar o outro para compartilhar o que nós vemos, a beleza que nós vemos. Então a gente tem essa necessidade de chegar em casa e dizer: ó, oh, mulher, filho, irmão, lá no Círculo Branco, ou seja lá onde for, no terreiro de Pai Oxóssi de alguém lá, tem uma coisa boa que eu gostei de ver, eu me senti bem, eu queria que você tivesse essa sensação também. Eu quero que você se sinta bem como eu. Você quer ir? Vamos lá comigo? Então, isso aí é você estar em Chesed, é você buscar também a caridade de você olhar um mendigo na porta de uma igreja ou na rua e dar um prato de comida para alimentar, ou procurar oferecer um emprego, ou buscar os direitos que ele não sabia nem que existia para ele. Então, essa ajuda humanitária a gente só percebe depois que a gente tem o segundo desapego sobre nós mesmos e começamos a olhar o outro mais do que a nós mesmos, né? Então, por isso que eu falo que normalmente a misericórdia que surge quando você. É que nem quando você estabeleceu a vitória, vem a glória, que é a paz, na verdade é uma paz, a sensação de paz. Quando você chega a essa sensação de chegar em Shezed e, e suplantar que outra pessoa tem as mesmas necessidades que você tem que ter essa sensação também de que do caritas, do amor, né? Não é assim no grego. Caridade é uma outra forma de amar, de ver o amor. O amor tem sinônimos, três sinônimos em grego, né? Então, a gente chega a buscar essas outras pessoas e para você ter que descer tudo de novo e depois subir de novo, ou sozinho ou acompanhado, seja lá como for, o fato é que você teve essa missão e os grandes mestres iluminados passaram por esse planeta fizeram isso, né? Eles fizeram isso, eles estavam lá ascendidos já na sua iluminação espiritual e vieram aqui pregar de novo, né? A humanidade, seja Buda, seja Jesus, vieram aqui e espalharam, eles estavam de boa já, pô. Estavam lá em cima, mas eles voltaram. Por quê? Porque eles têm essa necessidade de estender a mão. E para a pessoa ter essa atitude, ela tem que imediatamente conquistar Geburá. Porque Geburá, que é o seu vizinho ali, o próximo degrau, né, se chama força. Então, se você não for forte para fazer tudo isso que eu disse aqui agora, você não vai conseguir avançar. Então, só os fortes permanecem nessa escada, entendeu? E ser forte é abrir mão, não é necessariamente segurar. Segurar é apego, ok? Então, obrigado aí pelo aviso, viu, irmão? É, a força adquirida pelo Geburá também nos dá a ideia de união, porque nós não somos fortes sozinhos. Se a gente trouxe mais gente, a gente consegue realizar uma obra, não é isso mesmo? Não é isso? O Círculo Branco não se tornou assim, várias obras da humanidade se tornaram assim, até Blavatsky conseguiu, com a Sociedade Teosófica, juntar vários nomes, então várias pessoas foram com ela, foram ver o que ela queria, e eu cito Blavatsky, mas pode ser qualquer outra pessoa, Gandhi arrastou multidões. Então, isso aí é a ideia de união. A união faz a força, né? Não tem esse ditado. Então, as almas semelhantes, elas se juntam em Geburá como resultado dessa união, dessa força que foi adquirida anteriormente, né? Pela luz da caridade, vamos dizer assim. E, de certa forma, a gente consegue daqui pular para Chokmah, que é o outro Sefiró, que ele tem um sinônimo de sabedoria.
Ou seja, a ideia de sabedoria é porque as sociedades, a civilização, a cultura em si, ela se aprende através do compartilhar conhecimento. Então, nesse momento, todo mundo se junta, se torna, o dois se torna um, a multidão se torna um, para evoluir. Então, aí a gente tem a noção de evolução, estamos evoluindo. Então, o sábio começa a surgir aí, começa a entender que não somos mais aprendizes, que já estamos mais com o brasão de mestre. E isso não é falta de humildade nenhuma, muito pelo contrário, é o reconhecimento da responsabilidade de que você já aprendeu o suficiente para ensinar. Então, nós temos que acreditar em nós mesmos e buscar, através da força de tudo, essa sabedoria, porque através dela a gente chega à iluminação, que é Binar. Binar é a inteligência, é o entender as coisas da forma que ela realmente é e não como ela se apresenta. Ou seja, cai os véus da ilusão e da mentira e só sobra a verdade. Quando você chega em Binar, você tem a iluminação através da verdade. E a verdade, por si só, ela nos abre os olhos para chegar a até que é Deus, né? Então, eu sempre costumo dizer que o último degrau, ele é, ele é, vamos dizer assim, um merecimento para aqueles que perceberem que Biná é suficiente, vamos dizer assim. Porque se você tiver entendimento de Deus, você não precisa mergulhar nele para poder saber mais sobre ele. Você só precisa contemplar a Deus. E quando você chega a contemplar a criação e a Deus, você percebe que essa fronteira de Biná para Queté é uma ilusão e que, na verdade, ele sempre esteve presente, desde Malkuth até Queté. Então, Malkuth é como se fosse uma projeção de Queté. Queté sempre esteve com você, nunca vos abandonou. Então, quando você entender isso através de Biná, Queté se apresenta para você de uma forma que você não precisa subir o último degrau. Ele sempre esteve com você. É meio confuso, mas dá para entender. É mais ou menos como se fosse o nosso é, centro de força básico, né? O sagrado e o coronário. Se você vê a árvore de conexões de chakras e plexos, um é o extremo do outro. Então, na verdade, um e o outro são uma coisa só. Pode passar o slide, meu irmão. Aí vocês podem entender melhor que essa cabala não é em duas dimensões. Ela é tridimensional. Ela seria mais ou menos essa projeção aí que fizeram em três dimensões. Aí talvez a gente possa seguir uma analogia e começar a ver cabala em tudo. Porque uma projeção tridimensional, passa o slide aí, meu irmão, nos dá uma ideia mais ou menos de que temos a própria cabala, os próprios degraus dentro do nosso DNA. A árvore da vida está presente em tudo. Pode passar que o outro slide é semelhante a isso, só que está em outra posição. Passe de novo. Então, a árvore da vida está dentro de nós. Aí tem o homem e a sua representação cabalística. Seja quem quiser estudar sobre isso, procura nos buscadores aí digitais a palavra Adão Kadmon, né? Que é mais ou menos o homem cabalista, né? E o homem cabalista ele é a cabala em si na visualização dos seus centros de força. Então, as suas colunas, as suas distribuições de degraus que eu acabei de falar aqui de uma forma plana, ela se apresenta dentro de nós também. Então, começamos a ver cabala em tudo. Passa aí de novo. Aí o homem de novo, uma outra versão. E para aqueles que são templários, podem vislumbrar aí colunas de aprendiz, companheiro, altar. Consegue ver a cabala no próprio templo de Salomão, né? Que está oculto aí na figura. Passa aí, meu irmão. E quem gosta de tarô, de outras artes divinatórias, também pode fazer relações com os caminhos do Sephiroth, que se abrem e tem relações. São 22 caminhos que ligam os 10 Sephiroth. E esses 22 caminhos podem ser correlacionados com os 22 arcanos maiores do tarô. Mas aí é papo para mais de hora. Vai, puxa aí o outro slide. Aí, de novo, a apresentação bonita, templária, né? Já que também temos essa filosofia dentro de nós. Aí vocês vão ver as três colunas, né? A coluna da esquerda e da direita e a coluna central, que somos nós, né? Ao adentrarmos o templo. E quando a gente adentra o templo, a gente forma uma cabala entre as colunas.
Mas também isso é outro papo, né? Para a gente ter lá adiante e talvez mais para quem foi iniciado. Pode passar, por favor, meu irmão. Em resumo, o fato que eu quero comunicar para vocês e passar por esse conceito básico filosófico da Cabala é que a Cabala existe em tudo, né? Está em nós, está no outro, está no universo, está na natureza, está no cosmos, e tudo é obra, a criação é obra de Deus, e com certeza Deus está na criação, a criação está em Deus. Então, a Cabala é simplesmente isso aí, esse conceito. Espero ter ajudado aí a entender melhor um pouquinho e daí em diante uma literatura de cabala quando surgir para vocês seja mais fácil o entendimento e o mergulho nesse assunto muito interessante que vocês me permitiram palestrar hoje. Muito obrigado, agradeço ao irmão É, Ernesto pela oportunidade, ao irmão Trifão e aos irmãos aqui presentes por me escutarem. E assim, desejo paz para todos, paz sobre todas as fronteiras, paz para a humanidade terrestre. Que assim seja. obrigado, Paulo. Agora nós vamos fechar esse trabalho e depois abrimos o espaço para as perguntas e para os esclarecimentos do palestrante. Bom, então vamos fazer o fechamento. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento ao Criador, dizendo-lhe: Nós te agradecemos ao Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo a nossos mentores espirituais, as diretorias espiritual e astral da loja, e a nossos guias protetores da assistência que nos concederam. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente juntos com uma outra palestra, outro tema para nossa reflexão.